mais um episódio do nosso podcast, onde a conversa é a chave e a cada episódio é uma nova descoberta. E a descoberta de hoje está ligada ao mundo do jornalismo. Eu tenho aqui uma convidada, além de belíssima e especial. Seja bem-vinda, Rosa. Muito obrigada, bom dia, Josimar. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Então, é com ela que teremos essa conversa no mundo do jornalismo, essa viagem. Então, gostaríamos que você marcasse conosco e aproveitasse cada momento dessa conversa agradável. Antes, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal aqui no YouTube e que você seguisse as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Convide os seus amigos, convide os seus familiares para partilharem e participarem conosco dessa comunidade podcast. Então, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu é quem agradeço desde já pelo convite. É um enorme prazer estar aqui contigo, estar aqui com todas as pessoas que nesse momento têm a oportunidade de nos ouvir e nos ver. Muito bem. Nós no podcast temos uma regra. Antes mesmo das perguntas profissionais, começamos do BI. Então vamos começar do seu BI. Boa! O que vocês querem saber do meu BI? O nome completo, idade, se for possível, estado civil e por aí vai. Eu sou a Rosa Francisco de Andrade, filha de Manuel de Andrade e de Cecília II de Andrade. Tenho 26 anos de idade, sou casada. Ouviram o ênfase do sou casada? Boa, tem que terminar sempre bem. Bom, então, como é o seu dia a dia, assim? Sendo casado e profissional, dá para equilibrar isso? Sabemos também que fazes parte de uma organização sem fins lucrativos, a FJU. Como é equilibrar tanto serviço quanto a FJU, quanto a vida em si em casa, vou dizer, com o esposo? Uma ótima pergunta. Primeiro, não é fácil ser a Rosa. Tenho várias responsabilidades e dentre elas preciso apresentar sempre resultados em cada uma das responsabilidades que eu tenho. Ser esposa, ser dona de casa já é uma responsabilidade muito acrescida, porque tenho que cuidar da casa em si, tenho que cuidar do lar, tenho que cuidar do meu esposo, vai o meu cuidado pessoal, vai os meus outros afazeres que são trabalho, tem também a FJU. Então eu eu penso que não é uma tarefa fácil, mas eu acredito sempre que enquanto mulher, Deus já deu a capacidade de conseguir cumprir cada uma destas tarefas. O segredo, na verdade, é manter sempre o equilíbrio. Na verdade, nunca vamos conseguir ser ou fazer a 100%, mas ainda assim, sermos equilibrados é muito importante e muito fundamental. Encontrar o ponto de equilíbrio em cada uma das tarefas que você for fazer, for executar. Então, eu controlo sempre, vejo sempre onde é que eu posso me dar mais, onde é que eu posso me dar menos. E claramente ter sempre um planejamento é importante. Saber planear tudo aquilo, saber planejar assim que está correto, tudo aquilo que você for fazer. Desde as suas tarefas pessoais, desde o trabalho, desde outras atividades. E eu tenho sempre a amabilidade de ter sempre um planejamento. Por exemplo, para estar aqui hoje eu tive que planejar, acordar mais cedo, deixar as coisas organizadas de casa, cuidar das outras coisas pessoais, só assim que eu consegui estar aqui. E quando sair daqui também já tenho outras tarefas, já tenho outras coisas por fazer. Boa. Então dê-nos a introdução daquilo que é o mundo do jornalismo. Para si, o que esse mundo representa, o que esse mundo significa e como entrou nele. Boa, para mim o jornalismo é vida, é arte, é profissão. Fazer parte deste mundo do jornalismo é fazer parte do leque de profissionais, de pessoas que decidiram dar a voz pelo povo. Nós entendemos que quem faz comunicação não trabalha simplesmente para si, trabalha para as pessoas, trabalha para o povo. Trabalha não só para entreter, mas também informar. É consolador quando há necessidade, é o guia quando também é necessário. Então, eu penso que o jornalismo é uma das áreas mais fundamentais de uma sociedade, de um país,
Sabemos que enquanto jornalistas fazemos parte do leque do quarto poder a nível do mundo. Então é sobre isto, é sobre dar voz, é sobre dar rosto, é sobre não só vender sonhos, mas é sobre depositar nas pessoas confiança. Porque às vezes você está sentado, tu estás a apresentar alguma coisa, mas há milhares de pessoas a te ouvirem, milhares de pessoas a te ver, e você nunca sabe quando tem alguém que está triste, que está abatido, e quando você faz comunicação, você automaticamente é obrigado a tocar nessas pessoas e impactar a vida delas. Como é que eu entro para o mundo do jornalismo? Desde muito cedo, desde muito pequena, eu sempre sonhei com isto. Eu sempre sonhei trabalhar em televisão, sempre foi um sonho. E eu me recordo muito, agora tenho lembranças de quando eu era muito pequena, eu falava para minha sobrinha, me filma, deixa eu vou falar, me faz uma foto. Sempre gostei muito disto. E dizer que não é uma profissão fácil. É uma profissão muito difícil, não impossível, mas é muito difícil e que requer muito esforço, muita dedicação da tua parte. Se realmente é isso que tu queres fazer, então você precisa se dedicar. Se nós olharmos para o universo, todos os dias nascem futuros jornalistas. Todos os dias nascem pessoas que querem estar nesta área, que querem fazer o jornalismo. E no meio destas todas as pessoas tem você. Que és mais um na fila, mais um na lista. E é preciso você estar dotado de ferramentas para você se distinguir no meio de todas estas pessoas. Como eu estava a dizer, sempre foi um sonho fazer parte deste leque de jornalistas, de profissionais, de pessoas que informam o país, de pessoas que tocam e impactam as outras pessoas. E eu entrei no mundo da comunicação através, digamos, de um concurso, não é? Eu sempre quis trabalhar, mas nunca tive coragem. E eu sempre falo isso para as pessoas. Uma coisa é você ter vontade, outra coisa bem diferente é você ter coragem. Você pode ter vontade, você pode ter sonhos, mas se você não tiver coragem de ir atrás destes sonhos, se você não tiver coragem de fazer as coisas, nada vai acontecer. É como as oportunidades. A qualquer momento elas podem surgir, mas se não estiveres pronto para aquela oportunidade, então tu vais perder. E eu entro no mundo da comunicação através de um concurso, né? Que é um dos maiores concursos a nível do país, que é o Diamante Bruto. Uau. Eu tive a coragem, é mesmo coragem, porque há muita gente que até quis participar, mas não teve coragem. Eu tive a coragem de me inscrever, eu, se bem me lembro, acredito que foram mais de 5.000 inscritos na altura. E sinceramente falando, Josimar, eu nunca pensei que estaria entre os 80 e 81, se bem me lembro. Mais de quanto? 5.000 inscritos para 80. Sim. É muito. E eu cheguei nos 80. Sinceramente, eu quando mandei a candidatura, eu nem estava esperançosa, porque eu falei, há muita gente que faz bem, há muita gente que faz até melhor que eu, há muitas pessoas que já trabalham na área, e quem sou eu para fazer? Quem sou eu? Ali eu fiz, não é? Entrei com um bocadinho de dúvida, fiz a minha inscrição, e depois de um tempo, acho que passou uns 2 meses, entraram em contato. Senhora Rosa, a senhora foi selecionada para fazer o casting presencial, está na lista dos 80 candidatos selecionados. Uau. Eu não acreditei, eu disse, não, afinal eu posso, afinal tem um potencial. E ali fui, né? Fiz o casting presencial e passei, fiquei nos 30. Espera, 5.000? 80, 81. De 81 para 30. Eu falei, então, eu estava a me perder, eu tenho potencial, eu consigo. Fiquei nos 30, aí fizemos os castings e tudo mais, fizemos as reportagens, os desafios, e eu fiquei nas galas, não passei para a última fase, né? Que é a fase de apuramento final, não passei. Mas dali... Mas chegou até as galas? Sim, depois dos 30, que era praticamente semifinal, tinha as galas, né? Eu fui para as galas e tudo mais e fiquei nas galas, não aprovei, não é? Para a última fase. Entrou o desespero, entrou a tristeza, entrou a sensação de que na verdade poderia ser melhor e não foi. Mas ainda assim eu saí com uma grande lição, que eu não posso parar, que eu não posso desistir. Esse é o meu caminho e eu vou trilhar.
Boa, é dali onde eu entro para este mundo. Então eu disse, não, já não posso parar, eu tenho que continuar, tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar retraída, não posso ficar cabisbaixa por muito tempo, eu preciso me levantar. E ali eu fui, um belo dia eu estava a navegar nas redes sociais para nós vermos o poder das redes sociais. Quando você faz um bom uso das redes sociais, você alcança os seus objetivos. Realmente. Quando você faz um mau uso das redes sociais, infelizmente você fica parado, você não consegue avançar. E eu estava assim a navegar nas redes sociais e encontrei um post de uma rádio. Estavam a fazer estágio, estavam a dar estágio na rádio. E eu disse, essa é a minha oportunidade, é a minha vez. E eu sempre entendi, hoje comprovo que quem faz rádio passa por uma escola, passa por um processo de lapidação. E eu precisava lapidar o diamante que sou. E foi dali onde eu disse, não, vou para essa rádio. E eu cheguei na rádio, não é? Me candidatei ao estágio e comecei a fazer o estágio. Mas eu me lembro muito bem, e nunca me vou esquecer disto, que no dia da apresentação, não é? Perguntaram-me quem sou e eu comecei a falar de mim. E desde aquele dia eu me lembro, com estas palavras eu disse, olha, eu vim e vim para ficar. Determinação. Determinação. Algumas pessoas olharam e pensaram, mas quem é essa? Será que ela conhece alguém aqui? É filha de alguém? Não conheci absolutamente ninguém. Fui lá simplesmente pela minha fé, por aquilo que eu acreditei, e eu disse, eu tinha que ir para ficar. Eu tinha que fazer 3 meses de estágio. E se nestes 3 meses eu me desenvolvesse, eu ficaria. E eu fiz menos de 1 mês. Menos de 1 mês. A completar 1 mês, deram uma proposta. Rosa, tu vais apresentar um programa, o programa é este, vai sair em direto, são 2 horas. Eu nunca falei em uma rádio, eu nunca entrevistei pessoas, eu não sabia como me posicionar. Avisaram-me numa quarta-feira e o programa já era na terça-feira. Então, de quarta até terça-feira eu precisava ensaiar, eu precisava ler, eu precisava estudar o programa, eu precisava entender o programa. E ali foi. Foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos no mundo da comunicação. Boa, boa. Que é isso? É uma história! É que as pessoas às vezes vejam assim, tu estás lá a trabalhar, estás a fazer a coisa e não sabem o caminho que foi percorrido, não sabem o esforço que foi feito, o sacrifício. Então eles vejam, uau, é um mar de rosas, é tudo muito fácil. Não. Exige sim sacrifício, exige muita coisa de nós. E é sobre isso que nós vamos descobrir, só estamos a começar. Boa, eu sinto que já falei demais. Não, ainda não. Mas fugindo um pouco do assunto, né, daquilo que é a tua vida pessoal ou como foi a tua trajetória, eu vou fazer uma questão. Qual é a importância do jornalismo local, né, e que principal diferença ele tem do jornalismo nacional ou internacional? Será que o local chega a ajudar mais, ajudar melhor? Ou só o nacional e o internacional são os jornalismos que, digamos, que têm abrangido o maior número de pessoas ou ajudado? Na verdade, é um bocado das duas coisas, é um pouco de tudo. Nós precisamos entender que a comunicação é o meio de vincular as informações. E as informações hoje em dia estão a um clique. A qualquer parte do mundo você tem acesso às informações. Falando propriamente do jornalismo local, eu acho que nós estamos a fazer muito bem o nosso papel e eu acredito que o jornalismo feito em Angola, sim, já consegue chegar a outras partes do mundo. Nós conseguimos, é aquilo que eu referi no início, nós conseguimos tocar, impactar pessoas, nós conseguimos ajudar pessoas em qualquer parte do mundo através do jornalismo. Nós temos aí vários canais televisivos aonde o jornalismo vai e chega a determinadas localidades que nós até nem tínhamos noção que na verdade existe aquele lugar. E o jornalismo consegue chegar através das reportagens, através de muita coisa que se faz. Então eu acredito que existe assim uma grande diferença naquilo que é o jornalismo local, naquilo que é o jornalismo internacional. Claramente que nós estamos hoje em dia a consolidar e a atingir grandes níveis de sucesso. Ainda falta trabalharmos um bocadinho mais para chegarmos claramente naquilo que é o jornalismo internacional, onde nós conseguimos perceber que as informações são apuradas
até o mínimo detalhe. Ainda há muito que se trabalhar, mas nós já estamos sim com certeza a dar passos significativos e eu acredito que é com o tempo, é vendo os outros a fazer que nós claramente vamos conseguir chegar lá e se calhar fazer melhor. Na verdade eu acredito, assim como na vida, no jornalismo nós também precisamos de ter modelos, nós precisamos de ter moldes. E o jornalismo internacional sempre será olhado e visto como algo de referência, porque é o outro mundo. Então, é basicamente por aí. Eu acredito que conseguimos chegar lá e o jornalismo hoje em dia já cresceu muito. Hoje as informações são apuradas a todo o custo, a todos os níveis. Eu acredito que ainda podemos fazer muito mais e estamos a trabalhar para isto. Por isso é que eu e você, Josimar, estamos aqui, não é? Por isso é que estamos aqui. Para Por isso é fazer que estamos cada vez aqui. mais. Mais e melhor. Agora, do teu ponto de vista, achas que a inteligência artificial poderá impactar o futuro do mundo do jornalismo? Já tem impactado. Positivamente ou negativamente? Nos dois lados. A inteligência artificial, de certa forma, trouxe uma preguiça naquilo que é a vontade e o exercer do trabalho. Eu digo isso porque, enquanto jornalistas, nós temos que fazer pautas. Correto. Nós temos que fazer pautas e nós entendemos os princípios, não é? Para se fazer uma pauta, nós precisamos respeitar os critérios. Hoje em dia, se você usar a inteligência artificial, você consegue fazer uma pauta em menos de um minuto. Realmente. Em menos de um minuto você perfeita. consegue fazer uma pauta, mas ali está. Até que ponto você vai depender simplesmente da inteligência artificial, porque isso dá preguiça mental. Hoje você vai ser um jornalista que já não pensa por si só, porque você está apoiado aquilo que é inteligência artificial. Tu escreves no programa perguntas para se fazer em um jornalista. Ele vai te dar uma série de perguntas que sinceramente você só vai precisar estudar aquelas perguntas. Mas atenção, você não vai estudar o jornalista. Você não vai atrás do que o jornalista já fez. E isso pode sim te causar pode te causar uma preguiça. Atenção que a inteligência artificial está a impactar o mundo e vai impactar cada vez mais. Só que nós não podemos fazer disso um apoio para não desenvolvermos as nossas habilidades. Precisamos sim usar a inteligência artificial, mas também precisamos usar as nossas próprias habilidades. A inteligência artificial é apenas uma ferramenta para ser um bom jornalista, para ser um bom apresentador, para ser um bom engenheiro, mas não deve ser a nossa base, não deve ser o nosso apoio. Nós temos isto, a nossa mente, que é uma das coisas mais brilhantes que há no ser humano. E Deus fez a mente com este propósito, para você pensar, para você raciocinar. Então nós não podemos simplesmente depender da inteligência artificial. Tem ajudado positivamente e também negativamente quando é mal usada, mal utilizada, assim que está correto. Bem, nós fizemos uma pesquisa aí nas suas redes sociais. Tem que fazer a pauta, então tem que fazer o trabalho de campo. É isso que a inteligência artificial não vai fazer por ti. Até pode fazer, mas não tem impacto. E percebi que, para além de locutora, tu também trabalhas naquilo que é a motivação, principalmente no lado feminino. Como surgiu isso? Por que surgiu isso? E qual é o teu objetivo com essa motivação? Eu já passei por muitas dificuldades na vida. Eu tive uma infância, digamos, que não foi boa. Poderia ser melhor. Se pudesse voltar um tempo atrás, acredito que a minha infância poderia ser bem melhor. Eu tive uma infância muito difícil e eu passei por muitas dificuldades. Para chegar até aqui, tive que cair várias vezes e me levantar também várias vezes. E, sinceramente, eu olho para as pessoas ao meu redor e não sou... E eu sinto que cada um de nós carrega um passado. Cada um de nós carrega uma história. E eu acredito que se eu vivi isto, há pessoas que viveram pior que eu. Viveram situações piores às minhas, não é? Então, olhando para isto, nasce a vontade e a necessidade de ajudar estas mesmas pessoas. Mais do que motivar, é levar convicção, certeza, esperança para estas pessoas. Eu olho para as mulheres e eu vejo o símbolo de força, eu vejo o símbolo de luta. Porque ser mulher não é fácil, Josimar. Não é fácil. A mulher aguenta muita coisa. A mulher tem que se reinventar todos os dias. Sério? É verdade. A mulher aguenta muita coisa. E há muitas mulheres no mundo que, infelizmente, têm passado por muitas situações difíceis.
Outras até já chegaram a pensar que não vale a pena viver porque eu já passei por isto. Já cheguei a pensar que a vida não tem sentido, que o que eu estou a passar assim, vai ser para sempre. Olhando para tudo isto, com um olhar muito atento, eu decidi impactar vidas. Falar para as pessoas aquilo que eu vivi de forma aberta, mas também tocar nessas pessoas e fazê-las entender que existe um Deus. Eu só consegui ultrapassar por causa disso, porque eu tive que me apoiar em alguém. Esse alguém foi Deus. E em todos os meus vídeos de motivação, eu falo sempre sobre isto, sobre nos apoiarmos naquele que tem o poder de resolver qualquer problema. E é Deus. É Deus. Falaste que passaste por algumas dificuldades, situações que ainda são marcantes, apesar da superação. De que forma tu olhas para essas dificuldades e de que forma elas marcaram ou marcam até hoje a tua vida e influenciam a tua carreira? Olha, para já eu não tive uma infância muito fácil, não foi fácil. Foi uma infância muito difícil, tive muitos problemas, dentre eles a separação dos meus pais, e nós já sabemos que quando os pais se separam, automaticamente muda tudo na vida de um filho, não é? Então, foram dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, e poucas pessoas falam sobre isso, das dificuldades emocionais, problemas emocionais que você pode desenvolver. E eu tive estes problemas, dentre eles a depressão. Eu desenvolvi uma depressão e eu me fechei para o mundo, para a vida, para as coisas, e a todo instante eu só pensava numa coisa, em suicídio. Eu só pensava em morrer. Porque eu sentia que na verdade eu queria tirar uma dor que estava dentro de mim e eu achava que para tirar essa dor era necessário tirar a vida. Então, depois de um tempo, quando eu realmente cresci um bocadinho mais e me apoiei em Deus, eu entendi que todo mundo passa por dificuldades e que eu não era a única pessoa no mundo que estava a viver aquela história, aquele momento difícil. E ali foi quando eu decidi, de certa forma, fazer aquilo que é a vontade de Deus, me entregar. E eu falo isso abertamente porque Deus foi e tem sido o meu porto seguro. Todas as dificuldades que eu passo e enfrento até hoje, eu consigo superar porque tenho Deus hoje na minha vida. Isso, de certa forma, hoje em dia já não causa tanto impacto na minha carreira, não causa tanto impacto na minha vida porque eu cresci, eu amadureci. A Rosa de 10 anos atrás não é a mesma Rosa de hoje. E eu sempre falo isso, principalmente para a camada jovem. Há certas coisas, Josemar, que você não vai entender agora. A tua idade também não te vai permitir você entender agora e você precisa estar consciente e ciente disto. Então, naquela fase eu não entendia muita coisa. Naquela fase eu era imatura, eu não compreendia muita coisa. E hoje em dia, por crescer, não somente naquilo que é a idade, mas também a maturidade, porque tem que acompanhar, está a crescer na idade, está a crescer também na maturidade, é importante. Hoje em dia eu já consigo compreender que estas coisas não podem mais me afetar, não podem me afligir, e principalmente afligir aquilo que é a minha carreira, porque eu lutei muito para estar e conseguir um pouco que tenho hoje. É sobre isso que eu mesmo vou perguntar. Como é que está a ser a construção da sua carreira? Deixa-me beber água, esse é um assunto que eu gosto de falar. Temos visto aí posts, lives em direito. Como é que está a ser a construção da sua carreira? É a realização de um sonho, é a materialização de algo que eu já idealizei há muitos anos na minha vida. Eu sou muito feliz por fazer o que faço hoje e não sei se trocaria isto por alguma outra coisa, porque sabe a vontade, a sensação de você se sentir realizado. Tu podes não ganhar muito, mas você está realizado. Já senti isso. Porque verdade seja dita, este mundo da comunicação é um mundo que vende muita ilusão. Vende muita ilusão. Hoje por hoje as pessoas olham e pensam que não, ela está a fazer comunicação, eu gosto, fala muito bem, está bonita, usa uma roupa bonita, está na televisão. É um mundo de ilusão. E se não tiveres calma, não tiveres cuidado, vais-te vender por nada, por pouco. Então eu acho que principalmente para quem quer ingressar, quer entrar no mundo da comunicação, deve repensar bem os seus ideais. Será que é isso que realmente você quer? Você quer uma vida à disposição? Você quer uma vida que de certa forma as pessoas também vão se sentir donos dela?
Você precisa pensar, você precisa repensar. E eu pensei sobre todos estes aspectos antes de querer entrar. É importante você estar bem psicologicamente, as pessoas não olham para isso. É, porque existem alguns que querem manter a sua vida pessoal reservada, mas por conta do tipo de profissão que exercem, acabam por não conseguir. Uns até entram em depressão. É verdade. E é daí a necessidade de você estar bem psicologicamente. O psicológico tem que estar bem. Se você não estiver bem psicologicamente, como falam as crianças, tu vais viajar na maionese, vais morrer na praia, porque é um mundo de muita ilusão. Se você querer seguir todo mundo, se você querer fazer o que todo mundo faz, tu não vais progredir. Tu até vais chegar num certo nível da tua vida que tu te vais arrepender. E às vezes pode ser tarde demais, já não tem como você voltar e fazer tudo de novo. Eu amo este mundo da comunicação, mas antes eu me preparei psicologicamente para tudo. Para as vitórias, para as derrotas. E aquilo que falávamos sobre o diamante bruto. Eu perdi. Eu não fiquei. Mas o meu psicológico estava preparado. Vencendo ou perdendo, a gente continua. E há pessoas que querem entrar para este mundo, mas só querem vencer, só querem alcançar. Esquece isso. Você não pensa que você vai sonhar. Hoje você sonhou e amanhã você já está numa cadeia televisiva a apresentar. É um processo. São muitas portas que vão se fechar, são muitos nãos que você vai receber e você precisa estar preparado para isto. Se você não estiver preparado para isso, você vai se vender por pouco. E é o que tem acontecido. Hoje nós temos visto muitas pessoas estão ali nos cargos, estão a fazer, estão na área, mas às vezes têm um passado muito, muito obscuro. Tiveram que fazer determinadas coisas que feria até a sua própria índole para poder estar aí. E nós conhecemos hoje, não é? Que nem tudo é feito e é dado por mão beijada. Há coisas que você precisa sacrificar. E o sacrifício está naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Há pessoas que tiveram que fazer, digamos assim, de forma aberta, e é mesmo a realidade, tiveram que ter aí um padrinho na cozinha, tiveram que fazer outras coisas que não vou aqui entrar em detalhes para poder estarem aí a dar rosto, a dar voz. Mas quando nós temos Deus, nós entendemos que tudo precisa ser no tempo dele. E você espera o teu tempo. Então, mais do que entrar no mundo da comunicação, é você se preparar psicologicamente e atenção, não ir pela vaidade. Não ir porque você está a ver os outros, mas tem que ser algo que nasceu de ti, algo nato, um dom, não é? Certo. Há pessoas que já nascem com dom, Deus separou mesmo. Isso é para ti, Josimar. Você nasceu com esse dom e eu vou te usar nesta área. Uau. Porque há pessoas que só encontram rocha, porque não é dom deles, estão a insistir. Olha que nunca pensei nisso. É verdade, há pessoas, estou sempre aí na luta, madrinha, estou sempre aí a batalhar. Há pessoas que podem ser ajudadas, mas não vão atingir níveis de sucesso porque às vezes não é o dom dele. Ele está a esforçar, ele quer fazer só porque viu os outros a fazer. Mas há pessoas que você olha e você vê, é dom. É talento nato. E temos aí outros, né, que têm muito talento e com certeza estão a atingir grandes níveis de sucesso. E é para estes que nós olhamos, porque precisamos ter moldes, né? Precisamos ter modelos. Precisamos. Falaste há bem pouco tempo sobre redes sociais, o bom uso e o mau uso. A minha questão é, achas ou acreditas que as redes sociais têm atrapalhado aquilo que é o jornalismo tradicional e de que forma os dois podem coexistir, podem trabalhar em união? As redes sociais hoje em dia, de certa forma, têm ajudado muita gente naquilo que é a vinculação do seu trabalho, naquilo que é conquistar o sucesso financeiro e não só. E para aquelas pessoas que fazem bom uso das redes sociais, claramente que conseguem ver o retorno positivo, mas para aquelas pessoas que fazem mau uso, automaticamente se estão a autodestruir. Hoje por hoje, os jornalistas, e eu vou falar de mim, eu consegui toda esta notoriedade ou esta pouca notoriedade por conta das redes sociais. As pessoas só começaram a conhecer, na verdade, a Rosa e até o local onde eu trabalho por conta das redes sociais. Então, quando você usa da melhor maneira, é claro, você vai conseguir alcançar aquilo que você pretende, mas quando você faz o mau uso, não vai conseguir alcançar. Hoje em dia, por exemplo, o jornalismo, hoje em dia, falando propriamente do jornalismo ligado às redes sociais,
claro que tem dado um up naquilo que é o jornalismo. Hoje por hoje muita gente não trabalha em uma televisão, não trabalha em uma rádio, mas está aí a informar outras pessoas através dos podcasts, através das lives, através dos diretos. Então nós conseguimos perceber que as redes sociais hoje por hoje deram sim um up naquilo que é o jornalismo e graças a Deus porque no tempo de outros jornalistas, Ernesto Bartolomeu, entre outros, não existia isso. As redes sociais não eram usadas ou utilizadas conforme é hoje em dia. Se calhar eles outra hora queriam viver esse tempo em que você tem a liberdade de utilizar as redes sociais para conseguir vincular as informações. Nós temos os portais hoje em dia que vinculam muitas informações, algumas falsas, outras não, mas está aí. Estão a fazer bem o seu trabalho, faz parte do jornalismo, estão a informar as pessoas, alguns estão a entreter e tudo isto por conta das redes sociais, não é? Então nós conseguimos perceber que as redes sociais, com certeza, quando é utilizada da melhor maneira, consegue-se assim alcançar aquilo que você pretende. Agora, se fazeres um mau uso das redes sociais, usar as redes sociais para a exposição do seu corpo, exposição de conteúdos ilícitos, claramente que o retorno não vai ser bom. Falaste muito bem sobre as notícias falsas, que chamamos de fake news, né? É verdade. A questão é como o jornalismo ou o jornalista pode ajudar a combater isso? Muito bem, é entender, não é, o principal critério para se fazer ou se vincular as informações, não é? Por exemplo, antes de uma informação ser vinculada, ela precisa ser apurada. A tua fonte pode ser a mais credível possível, mas você não pode lançar uma informação sem apuramento, sem você ter certeza que aquela informação verdadeiramente é real. Hoje por hoje os portais lançam muitas informações falsas por causa do imediatismo. Os portais hoje só querem vender, alguns, não todos, atenção, só querem vender. E acabam por ferir os princípios do jornalismo. Imparcialidade. Os portais muitas vezes são imparciais. Publicam certas informações e não têm um contraditório. Ferem dos princípios do jornalismo. Assim nós estamos a ser profissionais. E atenção, Josimar, que muitas pessoas que têm esses portais nem estudaram jornalismo. O pior é esse. Nem entende sobre jornalismo, mas ele está aí a vincular as informações. Então, eu acredito que de certa forma, primeiro entender os princípios do jornalismo e, de certa forma, mais do que entender, é aplicar, porque muita gente até entende, mas não aplica. E, sinceramente falando, é muito triste porque há muita gente, digamos assim, não é, que se tornaram assassinas da vida de outras pessoas porque vincularam informações que não eram credíveis, que não eram informações verdadeiras. E hoje por hoje há pessoas que estão aí, já não conseguem se levantar, já não conseguem voltar a fazer o que faziam antes por causa disto, por causa das informações falsas que foram vinculadas. Então é aproveitar também já o momento para chamar a atenção a estes portais, antes de vocês publicarem alguma informação sobre coisa, sobre alguém, vão apurar. Tenham as pessoas à vontade, deem às pessoas o benefício da dúvida, mais do que vocês publicarem qualquer informação, por mais que essa informação vai render muito, mas deem às pessoas o benefício de se explicarem. Mas outra coisa, Josimar, você está no mundo da comunicação, você também tem que estar preparado para isto. Claro, olha, estamos todos preparados. Sim, está preparado para isso. Há pessoas que não têm nada para falar sobre ti, mas querem falar alguma coisa e você tem que estar preparado para lidar com estas situações. Mas uma coisa que eu aprendi, e aprendi isso no Diamante Bruto, nunca dá espaço para haters. Há pessoas que já foram muito julgadas, muito maltratadas nas redes sociais, mas não responderam. Algumas pessoas podem pensar, quem cala consente, se ela não responder porque não é verdade, não. Muitas vezes o silêncio acaba por ser uma arma muito poderosa. Principalmente nós que queremos isto. Josimar, faça esse teste. Se alguém falar mal de ti nas redes sociais e você responder, pode crer que depois daquele momento outras pessoas
falar de ti. E se você não responder, o assunto morre. Morre. Ainda que algum outro saber, não será Morre. tanto o número de pessoas comparado Certo. ao você responder. Não dá oportunidade nas pessoas de comentarem. As pessoas vão comentar, claro. Querendo você ou não, as pessoas vão comentar. Mas se você for para lá e responder um comentário de alguém que falou sobre a tua roupa, falou sobre a tua personalidade, você vai ter que responder comentários para sempre. Mas se você calar, eu sei que não é uma tarefa fácil. E nós, enquanto jornalistas, ficar calados, para nós não é uma tarefa fácil. Mas se você fazer isto, podes crer que as pessoas vão te respeitar. E por mais que elas falem de ti, você está nem aí. Falou algo, você não gostou, elimina o comentário, acabou. Elimina a pessoa. Boa. Não dá voz. E é mesmo sobre isso que vamos a continuar a falar. Eu gostaria que desse para nós essa diferença entre a fazer rádio e fazer televisão. Sabemos que a primeira diferença já é que tem menos exposição. Na rádio você tem menos exposição, porque as pessoas elas simplesmente vão ouvir a tua voz. Já na televisão não. Elas vão ver a tua imagem para além da sua voz. Então vamos começar por esse ponto. As principais diferenças do jornalismo radiofônico e televisivo. Boa, é sobre isso que já disseste e mais alguma coisa. É muito diferente fazer televisão e fazer rádio. Eu aprendi, antes não é? Eu ouvia, mas hoje, por fazer, eu aprendi que quem faz rádio consegue fazer televisão. Por quê? A rádio é uma escola e é uma boa escola para todos aqueles que queiram fazer comunicação. Se tu veres e analisares, quase todo mundo que saiu de uma rádio, quando foi para a televisão, teve muitos êxitos. Teve muitos, mas muitos êxitos. Nós temos aí muita gente que fez rádio por muito tempo, Patrícia Faria, Mara Dalva, entre outras. E quando elas foram para a televisão, quase que não se via margens de erros. Por quê? Porque isso é algo que se estuda na rádio. A rádio, para além de projetar aquilo que é a voz do próprio jornalista, mas não é algo que você vai aprender em um dia, em 2 dias, não, é um trabalho contínuo, né? Para além de projetar a voz, porque as pessoas falam, não é? Essa é uma das grandes diferenças. As pessoas sempre notam, olha, você faz rádio, mas a voz de quem faz rádio é muito diferente da voz de quem faz televisão. Por quê? Porque na rádio as pessoas simplesmente te ouvem. Então tu precisas saber comunicar com estas pessoas. E às vezes para comunicar, a tua comunicação não pode vir com muitas interferências. Você precisa estudar a tonalidade, porque na rádio você não pode gritar nem falar muito baixo. Então é algo que se estuda, é algo que com o tempo você vai conseguir perceber essa diferença. Você tem que comunicar com clareza, com certeza, porque as pessoas só estão a te ouvir. Uma boa dicção. Sim, precisas ter uma boa dicção. E isso é algo que se trabalha com muita leitura. O radialista é obrigado a ler. Mas quem faz televisão também é obrigado a ler. Só que pede-se muito mais do radialista por causa desta questão da voz. As pessoas não estão a te ver, elas só estão a te ouvir. E a tua voz precisa ser uma voz que encanta. Harmoniosa. É uma voz harmoniosa. Boa. Exatamente. As emoções e os sentimentos que devem se precisam no momento. Precisam ser transmitidas através da tua voz. Então você precisa estudar muito. São muitas noites, às vezes passadas em claro, para você estudar um programa. Olha que na rádio você tem um guião, não é? Mas você não vai se basear 100% no guião que você tem. Mas fora isso, você precisa dominar o guião. Certo. Você precisa ter domínio daquilo que você vai falar. Há coisas, claro, que podem surgir no momento, há coisas que vão surgir no momento, mas o guião você precisa dominar. Claro que quem já faz rádio há muito tempo, muitas vezes já não tem um guião, já não se baseia. E esse também é um dos erros. As pessoas, por fazerem muito tempo, entram no modo automático e se esquecem do princípio. Que é fundamental. Que é muito fundamental. Então, eu acredito que fazer televisão é para lá de especial, porque eu quero fazer televisão. Rádio é uma consequência, digamos assim, porque eu quero fazer televisão. Mas eu acredito que eu já não terei tantas dificuldades em me adaptar em televisão, porque
Na rádio, sinceramente, eu já estou a aprender os princípios mais importantes para se fazer televisão, porque a rádio em que eu estou vinculada, para além de ser rádio também, tem um canal no YouTube e futuramente, se Deus quiser, poderá Tens ser um uma canal já no televisão. YouTube? Não, falava da rádio onde eu estou. Tu ainda não tens o. Não tenho. Acredito que daqui a pouco terás. Yeah. A produção do pão de casa vai ajudar na É muita manutenção da responsabilidade. página. Agora, tem aqui algumas questões dos nossos telespectadores, nossos seguidores das nossas páginas, do nosso canal, e eles estão curiosos para saber algumas coisas tuas. Boa. Gostaria que a Rosa explicasse para nós qual é a diferença de um apresentador e de um repórter. O repórter é um dos elementos mais importantes naquilo que é a comunicação, porque o repórter é aquele que vai atrás das informações a partir do zero, da base zero. O apresentador é aquele que traz a informação já concluída. O repórter, claro, tem a responsabilidade de colher a informação, de tratar a informação, de apurar a informação e traz tudo já, assim, digamos, de forma resolvida, concluída para o apresentador. O apresentador, ele está aí com a informação, mas não é ele que foi atrás. Pese embora alguns apresentadores também são repórteres e são bons repórteres, digamos assim, mas o repórter tem uma responsabilidade acrescida porque tudo passa por ele. Desde a colheita das informações até o tratamento das informações passa pelo repórter. E é essa a diferença, né? Bom, gostaria de saber como foi chegar até a rádio que estás atualmente. Posso a publicidade? Qual é o nome da rádio? Stop FM. Stop FM. Como foi chegar até lá? É sobre aquilo que nós já falamos há algum tempo atrás, não é? Eu fui como estagiária. Era mesmo essa rádio? Era mesmo essa rádio. Não mencionaste o nome, então Sim, não mencionei. você já sabe, é sobre Era qual mesmo essa rádio, é sobre qual. É sobre qual programa aí vai saber. Bem, mais uma questão. Quais são as principais dificuldades entre fazer o jornalismo dentro do nosso país e fora do nosso país? Ou então, as principais dificuldades entre fazer em um ano e numa outra província? Digo isso devido aos poucos recursos que algumas províncias apresentam. Boa, eu não posso falar de forma aberta porque nós também, enquanto jornalistas, precisamos ter este domínio. Sobre coisas que você domina, fale. Sobre coisas que você não domina, não fale. Então, eu não domino o jornalismo de fora, então não poderei responder à questão. Falando propriamente daquilo que é local, é a minha realidade. Nunca fiz jornalismo fora. Já tive, sim, em uma província a fazer alguma matéria, mas não foi assim algo tão abrangente. Mas falar sobre aqui, há dificuldades, sim senhora. Eu não diria hoje em dia inúmeras dificuldades, porque nós, Josimar, nós já ultrapassamos muita coisa. Nós já estamos no bom tempo. Eu acredito que se algum jornalista já antigo estivesse aqui sentado, diria-nos, vocês já estão em tempos mais evoluídos. Nós já chegamos em um tempo muito bom, em que as coisas estão mais acessíveis. Claro, há certas dificuldades em termos de apoio, em termos de material, até mesmo, mas eu acredito que não temos tantas dificuldades como outra hora. Então, para fazer jornalismo local, eu acredito que se estás em uma cadeia televisiva, se estás em uma rádio, acredito que tens os recursos necessários. Agora, se você faz de forma individual, é mais trabalhoso. Encontrar parceiros não é nada fácil. Pessoas que vão caminhar contigo do zero não é nada fácil. Por isso eu digo sempre às pessoas, nunca se esqueçam de quem começou com vocês desde o momento que você não era e nem tinha nada. Boa. Estas pessoas são fundamentais, são pilares fundamentais. E eu, graças a Deus, não me esqueço de nada. Então, ficamos a saber as pessoas que fizeram parte da sua vida. Olha, eu não posso me esquecer, porque as pessoas vão ver, nossa, assisti essa entrevista, vão me cobrar. Falei de 3 pessoas, mas claro, teve muita gente na BEC que me ajuda até hoje. Eu preciso falar dessas pessoas também. Teve o Bernardo, teve a Binata, teve a Magui, minha amiga, teve a Thelma. E teve mais pessoas, os meus irmãos, as minhas irmãs. Mas, sobretudo, também vou colocar no meu top 3 essas pessoas. Bernardo, a Binata, a Magui, a minha sogra,
e nunca me vou esquecer. Já agora, muito obrigada, agradeço imenso pelo vosso apoio, pelo vosso carinho desde sempre, até os dias de hoje, são as pessoas que mais me apoiam, até estar aqui, tive o apoio dessas pessoas, então um beijo nos vossos corações. E continuem a apoiar porque a gente precisa e muito. Agora nós vamos aqui fazer algumas questões não ligadas àquilo que é, não fugindo do nosso tema, aquilo que é a nossa área de profissão, mas palavras tuas palavras, para todos aqueles jovens que estão a acompanhar esta edição do nosso podcast, que querem, que desejam, que almejam também fazer a sua carreira no mundo do jornalismo, quer seja na televisão, quer seja na rádio, quer seja em podcast, porque algumas pessoas não almejam estar na TV nem na rádio, mas querem só fazer os seus podcasts e tudo mais. Então são um mundo que estão interligados. Então eu gostaria, primeiramente, as tuas palavras para essas pessoas, para estes jovens que querem chegar onde você já está. Tá? Digo assim porque onde tu estás já é muito para quem ainda não tem nem 10% do que tu já tens. O que tu já fizeste, o que passaste já é muito para quem espera por uma oportunidade. Como disseste, foram dias de orações, sacrifício. E há pessoas que também, nesse momento, estão a fazer os seus sacrifícios, as suas orações e vão chegar onde tu chegaste agora. Então, quais as palavras que você tem para todos esses jovens? Acreditem no processo. O processo é o elemento-chave para se alcançar tudo aquilo que nós esperamos. Talvez você queira para agora. Talvez você idealizou que tinha de ser para este ano. Mas o processo, se calhar, te vai levar a outros níveis. Não vai ser este ano, não vai ser o próximo, mas ainda assim confia no processo. Aproveite sempre as oportunidades. Mais do que dom, mais do que talento, mais do que motivação, há uma palavra que eu elevo: coragem. Talvez você tenha dom, talvez você tenha talento, mas tu não tens coragem. Tu não tens coragem de pegar no teu telemóvel e gravar um vídeo a simular que estás a apresentar um programa. Talvez você tenha talento, mas você não tem coragem de pegar um currículo e deixar na porta de uma cadeia televisiva. Você não tem essa coragem porque você acha que esse lugar não é para ti ainda. Mas atenção, mais do que o talento é a coragem. E este mundo é para os corajosos, é para as pessoas corajosas, é para aquelas pessoas que olham para as dificuldades, mas ainda assim não vão se render a estas dificuldades. Ousadia, seja ousado, vá em palestras. Às vezes o jovem quer. Ele quer estar nesse mundo da comunicação, ele quer falar bem, ele quer estar sentado em vários sítios, mas não gosta de palestras. A tua oportunidade está nestas palestras, porque lá você vai conhecer pessoas e você vai fazer o networking, né? Certo. E os jovens não querem isso. Não querem sentar para adquirir mais conhecimento. Humildade acima de tudo. É você baixar a cabeça quando necessário. Se alguém estiver a te corrigir, dizer que aqui não falaste bem, que aqui não te posicionaste bem, tu precisas baixar a cabeça e ouvir. E principalmente este mundo da comunicação é um mundo muito controverso. Hoje está tudo bem, amanhã já não está. Hoje você é o pico da audiência, amanhã você já não é. Hoje você está a dominar, amanhã você está a ser dominado. Então você precisa de ter todos esses elementos para que então você possa trilhar e ter um bom percurso. Mais do que fazer inimigos, faça amigos. Faça pessoas que esteja com pessoas que vão te impulsionar. Por mais que você está a começar do zero, isso não quer dizer nada. Hoje você pode ter simplesmente a base e nós nos esquecemos muito disto. Para se começar uma casa não se começa de cima, começa sempre de baixo. E você precisa ter esta base dentro de você. Alimente o teu sonho quantas vezes forem necessárias, mas acima de tudo, tenha coragem, tenha força, tenha ousadia. Vá atrás dos seus sonhos, não pare por nada, não baixe a cabeça, não pensa que
as bênçãos só vêm para outras pessoas, não. As bênçãos de Deus vêm para todos aqueles que acreditam e que creem. E acima de tudo, nunca me vou esquecer disso, confie em Deus. Mais do que acreditar no processo, confie em Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele é tudo. E quando nós confiamos e depositamos a nossa confiança no Criador, automaticamente a nossa vida vai andar de acordo com a vontade de Deus. Hoje você está ali sentado a me ouvir, mas amanhã você pode estar aqui sentado para falar para milhares de pessoas. Uau, uau. Até eu estou motivado. Não, com palavras como essa não tem como a gente não se motivar, não renovar nossas forças. Então, pegue essas palavras e viva cada palavra que você ouviu aqui. Porque são palavras de pessoa que tem experiência, que sentiu, que viveu, e palavras como essa vêm para carregar para a vida toda. Agora, muitos até querem entrar nesse mundo, mas a falta de qualidade também tem contribuído negativamente para que eles tenham acesso a certas oportunidades. Certo, porque as oportunidades estão em todo lado, em todo lugar. Só que muitas vezes nós não conseguimos agarrar estas oportunidades porque não estamos preparados. Nós não estamos munidos das ferramentas necessárias para alcançar aquela oportunidade. Daí a necessidade de você não esperar acontecer para ser. Você precisa estar munido de ferramentas necessárias que vão te levar até o nível que você quer chegar. Porque as oportunidades surgem, aparecem a qualquer momento, a qualquer instante. E você precisa estar munido dessas ferramentas, você precisa estar abalizado daquilo que realmente você quer. Por exemplo, você está aí, nunca leste nenhum livro, não vais a palestras, não gosta de ler jornal, não gosta de assistir noticiário, está a fazer o que no mundo da comunicação. Claramente a oportunidade pode aparecer a qualquer momento, mas você não tem ferramentas, você não tem bases. Então há necessidade de você ir atrás destas ferramentas, estar preparado porque as oportunidades podem surgir a qualquer momento. Mesmo aqui onde eu estou sentada, a oportunidade pode surgir aqui. Então. Olha que já surgiu, só que vocês não viram, foi nos bastidores. Eu já falei para ela que futuramente será a nossa apresentadora do podcast. Está a ver as oportunidades. Porque está preparada. Bem-aja. Porque está preparada. Então, a falta de qualidade também contribui negativamente para muitos jovens. Exatamente. É que se falou há pouco, eles até querem, mas não têm a coragem para poder ter que fazer uma formação. Há formações que nos ajudam bastante. Faz uma formação de oratória e comunicação, faz uma formação de técnicas de radialismo. Há muita coisa boa para você fazer. Aproveita até as redes sociais para estudar também, porque mais do que postar vídeos e fazer o mau uso das redes sociais, infelizmente tem sido a realidade da nossa juventude, é irmos atrás das redes sociais, não para aquilo que não vai agregar valores, mas irmos atrás de ferramentas para amanhã a gente conseguir ter essa qualidade que o Josimar acabou aqui de falar. E nas redes sociais já há muitos vídeos de pessoas a ensinarem como fazer, como se posicionar, como ser. Então é aproveitar a era digital para nos engrandecermos a todos os níveis. É, realmente. Agora, nós, do teu ponto de vista, temos a liberdade de imprensa cá em Angola? Não. É uma pergunta que eu respondo já sem respirar, não temos. Não, e o porquê que dizes que não temos? Nós não temos, porque assim, num país democrático onde cada um expressa-se como quer, não é? As pessoas não sofreriam tantas retaliações conforme nós temos visto, não é? Eu acredito, nós somos parceiros do Estado, claramente. Mas ainda assim há certas coisas que nós precisamos falar, não é? Para melhorar. Só que nós conseguimos perceber que quando você fala, você sofre retaliações. Então não há liberdade de expressão, não há liberdade de você expor os seus pensamentos. Porque se assim fosse, qualquer outro que já tentou algum dia expor os seus pensamentos, falar aquilo que é mesmo a realidade, não sofreria tantas retaliações como a gente tem acompanhado. Então, por via do bem ou por via do mal, a gente conhece o caminho, a gente sabe. E eu acredito muito em Angola, eu acredito no nosso Estado, eu acredito no nosso presidente. E eu sei que futuramente vamos ter uma Angola melhor, onde as pessoas poderão então exercer esse poder de liberdade de expressão.
Pode não ser para agora, mas eu acredito que em tempos futuros, claramente que nós vamos conseguir já alcançar este nível que nós pretendemos. Conforme acontece nos outros países, né? As pessoas têm liberdade de expressão, as pessoas falam aquilo que pensam e muitas vezes, né? Se não, na maioria das vezes, não sofrem retaliações. Ainda sobre esses aspectos, né? Do teu ponto de vista, qual é o papel do jornalismo na construção e manutenção da democracia? Fundamental. É basicamente aquilo que eu estava a dizer. O jornalista é o pilar, é o elemento fundamental na construção de uma sociedade, na construção de um país, na construção, digamos, de um país democrático. Por quê? Porque o jornalista é a voz do povo. E eu gosto muito dessa palavra, porque o jornalista fala pelo povo. Então, é uma das profissões, se não a mais importante, porque o jornalista consegue dar voz para quem não tem voz. O jornalista consegue falar para quem não sabe como falar. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade, com o país, e nós claramente somos o quarto poder, né? Somos o quarto poder. O quarto poder. Bom, agora vamos para uma visão mais futurista. Começando de si e depois vamos às outras questões. Como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? Uma boa pergunta. Daqui a 5, 10 anos, eu acredito que o futuro a Deus pertence, mas ainda assim nunca podemos parar de sonhar nem de projetar, porque se aqui estou é porque há 3 anos, há 2 anos, há 5 anos atrás projetei alguma coisa para mim, mas daqui a 5 anos, e se calhar menos que isso, eu me vejo já trabalhar em uma cadeia televisiva, não vou aqui falar, não é? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas me vejo sim a trabalhar numa cadeia televisiva, mas além disto, eu me vejo já com algum nível de profissionalismo, não é? Bem mais avançado, porque eu acredito que a cada instante vou crescer, vou aprender, porque somos eternos aprendizes e a vida é uma escola. Então, muito mais do que falar é as pessoas esperarem e verem, porque daqui a 5 anos muita coisa pode acontecer. Se calhar não será aqui em Angola, se calhar pode ser fora do país, fora de Angola, quem sabe. Nunca se sabe. Estamos a ir apresentar na Globo. Faça publicidade, perdão. Os milhões também vamos ter que partilhar. Ela disse que valoriza muito a base. Muito. Então, até lá, se tiver o podcast e se eu estiver aqui, então vai ver que alguns milhões. Muita coisa pode acontecer. Pode ser a nível nacional ou internacional, porque na verdade precisamos sonhar e sonhar grande. Nós não podemos nos prender só em Angola, porque não há jornalismo só em Angola. Há outras partes do mundo. E se Deus permitir, se Deus der graça, então a gente vai e com certeza vamos fazer o nosso melhor e representar Angola. Eu falo muito de Angola porque, na verdade, é o país onde estou e eu acredito numa Angola melhor e sempre elevo os meus pensamentos a estes níveis. Porque nós precisamos valorizar a base. Precisamos valorizar onde estamos. Certo. Se você não valorizar o país onde você está, outras pessoas também não vão valorizar. Então, eu acredito que onde eu estiver, claramente vou sempre elevar o nome da Angola. Pode ser pode acontecer, né, que serei uma rosa jornalista em Angola, como serei uma rosa jornalista em outras partes do mundo. E como tu vês, né, o mundo do jornalismo, vou dizer assim, ou do jornalismo nacional daqui a exatamente 5 a 10 anos? Eu acredito que vamos avançar muito. Já estamos a dar passos significativos, podemos trabalhar ainda mais, mas eu olho numa perspectiva muito diferente. Eu acredito que daqui a 5 anos, com certeza, já vamos ver ou teremos, não é, jornalistas com posicionamentos diferentes, porque os tempos não são estáticos, eles vão se alternando, vão mudando. Então eu acredito que o jornalismo em si em Angola será diferente. Com certeza estamos a lutar e já, né, vamos prever que haverá então liberdade de expressão, que é um dos pontos que os jornalistas mais lutam, né, na nossa sociedade. É um dos pontos. Lutamos muito pela liberdade de expressão e eu acredito liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Eu acredito que daqui a 5 anos, se trabalharmos com muita sagacidade, poderemos então conseguir. Bom, eu não podia deixar essa pergunta assim, né? Como surgiu o nome? Ai,
falei o nome, mas ele já tá a rir. É como surgiu o nome Nadira. Nadira. Algumas pessoas conhecem por Rosa, outras por Nadira. Na verdade, Nadira é um nome que me foi dado por uma amiga. Sabe, naquela altura, quando éramos adolescentes, nós tínhamos muitos sonhos. Nos bonecos, nós escolhíamos sempre quem vamos representar, quem somos, né? Então é sobre isto. Naquela altura, eu e as minhas amigas tínhamos o hábito de dar nomes umas às outras. E, no entanto, um belo dia uma das minhas amigas chegou, ela chama-se Nica, ela chegou e disse: Rosa, estava aqui a ver os nomes, estava aqui a inventar os nomes e eu acho que esse nome de casa. E eu perguntei qual? Acla Nadira. O nome era Acla Nadira. E durante muito tempo eu me apresentava como Acla Nadira, Acla Nadira, Acla Nadira. E eu gostava, porque as pessoas sempre perguntavam: o que não percebi? Acla Nadira? Sim, eu gostava disso. E também, digamos que é naquele tempo da imaturidade. Só que eu fui crescendo e a Nadira ficou muito pesado. As pessoas não conseguiam pronunciar, não conseguiam falar. E o meu esposo começou a me chamar de Nadira. Na altura éramos namorados. Nadira, 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 Nadira. Então eu disse: gente, tá aí o nome. Eu não estou aí a me matar aquela Nadira. Então vou abreviar e ficar Nadira. E ficou Nadira. Nadira de Andrade. Menino é o nome do meu esposo, mas Nadira de Andrade é o nome que eu uso nas redes sociais. Não uso Rosa porque não porque eu não gosto. Eu gosto do nome, mas não é assim algo que eu gosto muito, porque eu sempre cresci com isso. Mãe, Rosa é nome de velha, é nome de senhora, é nome da avó, por que tu me deste esse nome? Eu sempre usei Nadira. Usei sempre o nome de Nadira para me apresentar. Mas algumas pessoas na minha casa perguntavam: meu Deus, Rosa, por que Nadira? Sim, perguntei isso devido às tuas redes sociais. A página tem outro nome e o perfil também, que a conta pessoal tem um outro nome. Então, para esclarecer já aqui no nosso público, tá? Para percebermos o porquê desses dois nomes. É verdade. Estamos a chegar bem na nossa reta final. Acredito que nem exploramos, nem podemos ter explorado mais a nossa comunidade. Eu gostei. Estamos a chegar bem na reta final. E eu gostaria que desse as tuas considerações finais. Boa. Antes mesmo de falar daquilo que tem sido o seu programa, vais falar já do teu programa, vamos dar esse espaço. Obrigada. Yeah. Gostaria que desse as tuas considerações finais daquilo que foi a tua presença aqui no nosso canal Podcast. Boa. Em suma, dizer que eu gostei muito de aqui estar. Eu estive com uma equipa que é muito empenhada e eu consegui perceber isto. Cada um no seu ponto estratégico é muito empenhada. Eu amei, principalmente por ser uma equipa composta de jovens, porque nós entendemos que a juventude é a força motriz de um país, de uma sociedade, e enquanto jovens nós precisamos impactar vidas, não é? Nós precisamos movimentar e mover as pessoas para níveis diferentes. E foi muito bom aqui estar, ter a oportunidade de falar um bocadinho de mim, da minha carreira, da minha vida. Foi algo que com certeza ficará marcado. Nunca me vou esquecer. Atenção que é a primeira vez que eu falo de mim. Sério, é a primeira Tivemos vez. um privilégio, por isso aqui é a entrevista exclusiva. É exclusiva. É a primeira vez que eu falo de mim. É a primeira vez que eu me emociono também a falar das pessoas que fazem parte deste grande percurso. Em suma, jovem que me está a ver, que me está a ouvir, e não sou jovem, eu acredito que este programa é extensivo, não é? Realmente. Para todas as pessoas que me estão a ouvir, a vontade de querer fazer melhor sempre vai existir, sempre vai estar dentro de mim. Vocês podem me acompanhar, algumas pessoas já acompanham há algum tempo e sabem de onde eu vim, como passei, conhecem, e algumas pessoas já sabem que eu sou mesmo resiliente, não desisto. Uma porta pode se fechar, acredito sempre que outras vão se abrir e assim vai a vida. Espero estar aqui mais vezes em outras oportunidades, em outros foros, se calhar. Estarás. E foi muito bom, foi muito Foi, bom. é? Já agora enaltecer a tua figura, dizer que és um excelente apresentador, és um Muito excelente obrigado, profissional. muito obrigado. Senti-me muito à vontade a falar consigo. Cada pergunta bem estudada, bem elaborada. Continue assim. Aprendi muito também, porque enquanto jornalistas nós temos sempre essa visão. Mais do que dar é aprender, é reter alguma coisa. E consegui aprender muita coisa consigo. Já acompanho as redes sociais, acompanho as entrevistas. Praticamente sou top fan do programa. Uau! De igual modo, também estou acompanhando o teu trabalho, o teu serviço. Já vais falar do teu programa.
tenho acompanhado e tem sido também, já falei isso, vou voltar a repetir, uma fonte de inspiração também para mim. Antes de falar sobre o teu programa, eu queria mesmo que o teu programa ficasse no final. Eu vou fazer 3 perguntinhas. Gostaria que a Rosa dissesse para nós, né, uma palavra que te identifica. Sabe por que eu estou a pensar? Porque eu me identifico em várias palavras, mas vou falar de persistência. Persistência. Gostaria que falasses de ti através de uma pessoa. Uma pessoa, Aham. meu esposo. Teu esposo. Um momento. Diamante bruto. Uau. Uma cor. Azul. Azul. Por que o azul? Eu gosto. Ah, é? Gosto do azul. Acho que também é sinônimo de riqueza, não? Epa, vou pesquisar a cor azul. Mas o azul mostra grandeza. O céu, o mar, mostra coisas grandiosas. Boa. Então estou dentro. Bom, então a gente termina por aqui, mas agora gostaríamos que. Eu gostei dessas perguntas. Teu esposo, azul, Diamante bruto. diamante bruto, né? Gostei. E fala-nos então do teu programa. Sabemos que é um programa totalmente feito por mulher, com mulheres e para mulheres, né? Por assim dizer. Como surgiu essa ideia? Por que surgiu essa proposta? Ficaste meio que programa só feminino? Será que não vai ter uma baixa audiência? Como é que foi receber essa proposta e como é que está a ser? Levou então dar vida, porque aquilo estava no papel, digamos assim, dar vida àquilo que estava no papel. Bom, primeiro agradecer à minha produtora que incansavelmente me apoiou desde o início, é a Débora Damba. E receber uma proposta claramente que coloca sempre em nós pensamentos e sentimentos de dúvidas, e é muito natural que isso aconteça, mas nós precisamos trabalhar para que o profissionalismo venha a se sobrepor às dúvidas. Não foi difícil, digamos, me adaptar a este programa, porque foi feito um estudo antes de me darem o programa. É sério! Da tua pessoa? Sim, da personalidade. Porque há programas que. E deveria ser assim o padrão. O programa, na verdade, deve ir de acordo ao apresentador para que ele se encaixe com muita facilidade. Então, foi feito um estudo da minha personalidade sobre o tipo de programa que eu poderia comandar, né, no início. Foi muito difícil no início, por causa das dúvidas. Eu nunca falei em rádio, nunca estive em rádio. E eu tinha muitas dúvidas, será que vai dar certo, será que não vai? Mas como eu já disse, volto a reiterar que a produtora sempre esteve aí no primeiro dia, no segundo dia da emissão do programa. E olha que é um programa em direto, não há cortes, não há edições, não há nada. Você falou, você errou em direto e foi. Então foi um desafio, foi muito desafiador, mas eu gostei muito. Acreditas que no primeiro dia do programa eu estava super feliz, correu muito bem, as mil maravilhas, mas já no segundo dia do programa eu senti que eu baixei muito e eu estava a me culpar, eu dizia não, poderia ter feito melhor e a produtora estava sempre lá, Rosa, você deu o teu máximo. Existem vezes que você vai olhar para determinados programas que você vai falar não, aí não esteve bom. As pessoas que te ouviram, elas é quem vão determinar e oferir um nível de qualidade que tem o programa. Certo. E ela me disse, eu estive aqui, não estou só a falar porque eu te conheço, mas eu realmente gostei do programa. Então com isto aprendi que nem sempre serão dias de luzes, vezes que não estaremos bem, mas ainda assim vamos fazer e dar o nosso melhor. Então, para resumir, foi uma experiência inédita, nunca me vou esquecer, claramente. Até hoje agradeço muito a Stop pela oportunidade, faço a publicidade, ao CEO, ao doutor, todas as pessoas que incansavelmente me deram força, os meus colegas estagiários, porque eu nem demorei no estágio, nem demorei. Fizeram 3 meses e simplesmente fez um. Não demorei no estágio, então os meus colegas estagiários que estiveram comigo desde o início deram muita força, ao Olivete, a Songo, a todos os colegas da Mumbanda, a todo mundo que esteve lá na BEC a dar-me esta força e até hoje continua a dar esse engajamento, eu agradeço muito. Bem, temos um desafio para terminar. Para terminar. O desafio vai consistir no seguinte passo.
tu vais fechar o programa de hoje, do nosso podcast, né? Mas a estilo ao teu programa, ao teu estilo. Tu vais fazer o podcast como um programa de rádio que está na sua reta final. Está bem na sua reta final e tu vais fechar o nosso programa hoje. Hoje o término do programa é consigo. Está na tua responsabilidade dar o término dessa nossa edição. Tá? Então pessoal, preparem-se porque ela vai fechar o nosso canal ou o nosso programa hoje. Dizer que foi um prazer estar com todos vocês. O programa teve a realização da ePix e também da 2B Digital. Tivemos a oportunidade de receber aqui a Rosa Andrade, que tem como o apelido, vou assim dizer, Nadira Menino, que é o sobrenome do seu esposo, certo? Certo. Então, foi muito prazer para nós e esperamos ter brevemente. Eu também gostei muito de estar aqui, já agora agradeço pelo convite, espero estar em outras oportunidades e que outras pessoas possam se rever nessa entrevista, não é? E fazer dessa entrevista um evento importante, fundamental para não desistirem dos seus sonhos e continuarem a lutar por aquilo que para eles importa. Bom, então, posso fechar o nosso programa. Agora sou convidado. Família, me perdoe pelos erros, mas ali vai. Bom, é desta forma que estamos a colocar um ponto final na edição de hoje. Já sabe, pode sim nos encontrar no YouTube, que é o Pod Casa. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam esta belíssima entrevista. Dizer que nós ficamos por aqui. Atenção, estamos a colocar uma vírgula e um ponto final ao mesmo tempo. Tchau, tchau, nos vemos na próxima altura, no mesmo lugar e no mesmo horário. E como você já sabe, se tu podes sonhar, tu podes realizar.